pessoal! Chegamos agora na aula 3 do nosso curso Plano de Ação para Obras. É isso mesmo, já falei para você aí qual é o segredo, né, desse plano de ação. Falei na aula passada aí o que é o engajamento e agora eu vou falar para você a importância de você engajar uma equipe. Vou passar esse módulo todinho falando sobre engajamento, para você abrir um pouquinho a cabeça e perceber qual é o problema que acontece com relação ao engajamento da sua equipe. Tente encontrar, tente descobrir esse problema nessas nossas aulas. Beleza? Todo mundo pronto? Apertem os cintos e a gente vai começar. Roda a vinheta! Então, galera, é o seguinte. Se você tem uma equipe que ela está engajada, o que acontece com essa equipe? Essa equipe ela vai desenvolver suas competências com uma maior efetividade. Ela vai desenvolver com mais prazer. Ela vai fazer algo com dedicação, porque ela está engajada, ela está feliz, né? Então, essa equipe, o engajamento dessa equipe é importante para esse processo produtivo, é importante para a sua produtividade, é importante para a sua competitividade no mercado, certo? Então, quando a gente está com a equipe, com o funcionário que está engajado, ele se sente realizado, ele se sente totalmente integrado naquela empresa, ele se sente parte daquela empresa. Certo? E aí, consequentemente, a gente vai ter o que aqui? Ó? A gente tem produtividade elevada, a gente tem bom desempenho nas funções, a gente tem um funcionário que tem orgulho em fazer parte de uma equipe que é altamente valorizada. Por quê? Porque ele se sente valorizado. É assim que ele percebe, é assim esse sentimento dele com relação ao trabalho, né? Bom, então, engajamento de equipe deve ser uma nova filosofia de trabalho. As pessoas devem pensar mais nisso, devem trabalhar mais nisso, né? Porque uma equipe que é engajada, ela faz aquela produção em menos tempo. Percebeu? Então, se eu tenho ali 100 metros quadrados de alvenaria para executar, se eu tenho uma equipe que está engajada, ela vai fazer aquela elevação com muito mais rápido do que se ela não estiver engajada, né? Então, é bom para a nossa produtividade e é bom para a nossa competitividade. Então, a importância do engajamento não está apenas na produtividade, como eu falei agora. É importante? Só que o engajamento, ele vem aliado à produtividade um outro item. Você sabe qual é? Né? Então, o engajamento, a produtividade, ela é influenciada, mas eu tenho também a influência dos índices de demissões, gente. Quando você trabalha com equipes que não estão engajadas, você tem um alto índice de demissões, tá? Então, por exemplo, ou a pessoa pede demissão, ou você demite, porque aquela pessoa não está tendo a produtividade que deveria. Só que, na verdade, você está demitindo aquela pessoa por uma falha da sua empresa, ou até mesmo uma falha sua, certo? Então, talvez se você trabalhasse mais essa questão do engajamento, aquele profissional, ele mudasse por completo a sua postura no ambiente de trabalho, certo? Bom, então o que acontece quando a gente tem esse alto índice de demissões? A gente tem um prejuízo financeiro. Por quê? Porque para você contratar um funcionário, aquilo ali gera um custo, né? A gente tem um custo para contratar um funcionário. A gente tem custo com fardamento, a gente tem custo com exame admissional, né? A gente tem muito custo para trazer. E aí esse cara passa menos de 2 meses, 3 meses, 4, 5. Na minha empresa eu já tenho que contratar outro, tá? Então, quando a gente tem uma equipe que não está engajada, eu tenho produtividade baixa e alto índice de demissão, tá? E sem contar isso aí quando as pessoas pedem a demissão, né? E quando começa a contaminar entre eles. Então, por exemplo, se eu tenho um pedreiro que está contaminando, que ele, na verdade, está sem engajamento, ele começa a contaminar os outros, né? Aquele que tinha um pouquinho de satisfação em estar trabalhando, pode ser que ele... realmente, né? Aqui não dá, aqui não me valoriza, aqui eu não sou ninguém, aqui eu não tenho importância, aqui eu sou um peão de obra, né? E quando, na verdade, a gente precisa entender que por trás daquele funcionário existe um ser humano, né? Existe a parte emocional. E é por isso que você, gestor, ou você que quer ser um gestor, tem que pensar adiante, né? Como eu falei na nossa primeira aula, para você ser gestor, você não precisa ser apenas um engenheiro civil, né? Por exemplo, você tem que ter o conhecimento técnico associado a outros conhecimentos, porque a parte de gestão é uma parte mais ampla, né? Bom, então eu trouxe aqui para vocês
esse gráfico aqui que eu achei uma pesquisa de 2021 que traz as principais razões para os americanos pedirem demissão, né? Vamos ver quais foram essas principais razões. Ó, a maioria aqui pediu demissão por conta do salário. Achou que o salário estava baixo. Outras aqui porque a empresa não dava oportunidade para eles. Outras pessoas aqui falando que foi falta de respeito no trabalho. Aí vem aqui a questão com filhos, falta de flexibilidade de horário, que a empresa não tinha essa flexibilidade. Os benefícios que a empresa dava eram benefícios insatisfatórios, né, que não deixava a pessoa feliz, satisfeita. Quando a empresa solicitava a mudança de região dele, quando a empresa pedia aqui uma jornada de trabalho longa e também jornada de trabalho curta, né? Nem 8 nem 80, tem que estar ali, né? Já pensou, você vai para o trabalho e trabalha de 7 até 10 só da manhã? E aí no outro dia de 7 a 10, ou então vai de noite também de 7 às 10 também. Então, complicado. Observe o seguinte, desses itens que estão aqui, que são as razões pelas quais os americanos pediram demissão em 2021, a única que não está ligada diretamente à empresa é essa aqui, ó, questões com filhos, né? Então, aí são coisas particulares daquela pessoa com a sua vida pessoal. Mas os demais, tudo aqui tem a ver com a empresa, né? Então, devido às ações da empresa, aquelas pessoas pediram demissão, né? Ou seja, consequentemente, eram pessoas que não estavam engajadas, eram pessoas que não vestiam a farda do time, né? Então, esse problema aí é problema de engajamento, tá? E a importância do engajamento. O engajamento reduz consideravelmente o índice de demissão. Vamos para outro gráfico aí, ó. Principais motivos que levaram à redução do uso de mão de obra ou do número de empregados. Por quê? Então, o que aconteceu aqui? Muita gente estava reduzindo a produção. A empresa passou por dificuldade financeira, problema de comportamento, baixa produtividade do trabalhador, mudança organizacional, o empregado aqui que solicitou o desligamento, investimento em tecnologia, contrato por prazo determinado. Então, veja, por que as empresas reduziram a quantidade de mão de obra? Redução de produção. Isso quer dizer o quê? Que o seu pessoal que está ali trabalhando, seus empregados, eles diminuíram a produção. Então, será que eles diminuíram por quê? Será que eles estavam engajados? Eu acho pouco provável. Para reduzir assim a produção. Será que as condições do ambiente de trabalho que a empresa proporcionou para aquele funcionário, para aqueles funcionários, era um ambiente bacana? Para poder perder a produção, né? Reduzir a produção. Então, imagina assim. Vamos imaginar que você está com um pedreiro fazendo elevação de alvenaria. E você não tem bloco suficiente ali no pé do serviço. Você não tem uma argamassa para elevação ali toda hora, porque a sua betoneira está congestionada. Então você vai ter uma redução de produção. A culpa é do funcionário? Nem sempre, né? Nesse exemplo que eu te dei aqui agora, a culpa não é do funcionário. A culpa é da gestão, tá? Então, baixa produtividade, está atrelada à produção, né? O empregado solicitou a demissão. Por quê? Tem uma hora que cansa a gente. Tem uma hora que quando a gente está desmotivado, a gente não quer mais, a gente entoja, não vai. Ah, mas você vai perder o aviso. Não tem problema, eu não quero mais ir. Dá o pânico, né? Não dá, não quero mais aquele lugar não me faz bem. E não é isso que o ambiente de trabalho deve trazer para nós. O ambiente de trabalho deve trazer para a gente aquela emoção, aquela vontade de trabalhar, né? Aquela vontade de conseguir, de sempre melhorar. Volta para aquela questão da melhoria contínua, tá? Então, ó, vamos levantar essa cabeça, abra a mente também, que a gente vai aqui te dar táticas, dicas para que você engaje a sua equipe e a sua equipe fique aí afiada. Não tem coisa melhor do que você trabalhar com parceiros. O seu pedreiro, o seu servente, o seu carpinteiro, o seu gesseiro, o armador são parceiros. Você tem que trazer eles com vocês. Sabe por quê? Porque ele está no mesmo barco que você. E se ele furar esse barco, o barco afunda. Então traga com você esse pessoal, ensine a eles, mostre a eles como é que eles vão remar, para que vocês possam remar na mesma direção e com o mesmo objetivo. Beleza? Espero que vocês tenham entendido e a gente agora vai para a próxima aula, então eu te vejo lá. Tchau, tchau!